Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai tratar sobre a questão da ressurreição, mostrando que o Senhor Jesus, ele ressuscitou de fato. Ele começa a mostrar as testemunhas. Mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição do Senhor Jesus. Os apóstolos viram ressuscitado, muitos crentes, e ele diz que muitos daqueles que ainda estavam vivos no momento que ele escreve esta carta. E ele mesmo foi um que viu, diz, nascido fora de hora, ou seja, porque foi chamado para ser apóstolo posteriormente à ressurreição do Senhor Jesus, mas viu o Senhor Jesus ressurreto, de tal forma que ele vai demonstrar isso, e depois para dizer que a ressurreição do Senhor Jesus, ela é a certeza de fé que temos, que a vitória sobre a morte, que a morte não mais terá domínio sobre nós quando Cristo consumar sua vitória sobre os seus inimigos. Ele vai nos mostrar que está garantido para nós esta vitória por meio da vitória de Cristo em nosso lugar, que o Senhor Jesus voltará, vai triunfar sobre os seus inimigos, consumando uma vitória já garantida na sua ressurreição, mas ainda não consumada. E ao consumar esta vitória sobre os seus inimigos, ele vai restaurar todas as coisas, restaurar e entregar ao Pai, para que haja um reino eterno e perfeito. E aí então Paulo vai demonstrando isso, mostrando de uma forma tão maravilhosa, para que tenhamos a certeza da ressurreição do nosso corpo. E ele vai mostrar aí, a partir do verso 50, que quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, verso 52, e nós seremos transformados. Paulo está falando aqui no sentido de que, lógico, Paulo estava na expectativa de que Cristo voltasse antes dele morrer, porque todo crente sempre tem essa expectativa de ver Cristo voltar antes dele partir. Mas no caso, nós sabemos que Paulo já está com o Senhor, aguardando esse momento. Quando Cristo voltar, o que ele quer dizer é que quando Cristo voltar, os crentes que estiverem vivos serão transformados. Os crentes que já tiverem morrido serão ressuscitados e transformados. É o que ele vai descrever. E vai mostrar que o nosso corpo, que é corruptível, será incorruptível. Nosso corpo, que é imperfeito, será perfeito. E ele vai falar daquilo que é mortal, se revestir de imortalidade, verso 54. E aí ele fala: tragada foi a morte pela vitória. Ele faz aqui uma exclamação profunda, e ele diz: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Uma citação de Oséias 13, 14, que já era uma profecia no Antigo Testamento, apontando para esse momento de cumprimento absoluto que se dará na segunda volta de Cristo. E aí Paulo vai dizer no verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante desse fato, Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Portanto, ele quer dizer, diante do que eu expus para vocês, dessa certeza da vitória de Cristo em nosso lugar, da certeza de que ele vai restaurar o reino, da certeza de que ele vai triunfar sobre os seus inimigos de uma forma absoluta, na certeza de que, por causa dele, da ressurreição dele, da vitória dele em nosso lugar, nós também seremos transformados se estivermos vivos no dia em que ele voltar, ou seremos ressuscitados, na certeza de que nossos corpos que são mortais serão imortais, nós que somos corruptíveis seremos incorruptíveis, perfeitos em glória como ele. Então, portanto, diante disso, Paulo diz, nós temos que ser firmes e inabaláveis. E a ideia de firmes e inabaláveis é irremovíveis na fé, irremovíveis na convicção que a Escritura nos dá com relação à nossa esperança, não nos permitindo caminhar fora disso,
não permitindo que nada que ocorra na nossa realidade contra a nossa fé, heresias, mentiras teológicas, falsos mestres, imoralidades e tudo aquilo que é contra a nossa fé, possa nos impedir de caminhar seguros, porque a nossa fé tem que ser inabalável, tem que ser irremovível, tem que ser firme, porque nós temos um conteúdo de fé que é certo, que deve ser interiorizado em nós, deve ser algo que queime em nosso coração, que faça-nos pensar constantemente, trazer à memória o que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é a certeza de que nós temos a vitória sobre a morte, a vitória de Cristo em nosso lugar. E que um dia a morte será totalmente derrotada, o último inimigo a ser vencido. E por isso Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Essa é a primeira aplicação que eu faço do texto. Firmeza, inabaláveis e irremovíveis diante de qualquer situação. Que você seja firme, seja convicto, seja inabalável nas suas convicções bíblicas, na sua esperança do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.